Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar se será que se não é a hora de você comprar fundos imobiliários de papel? Bem, mas antes de tudo tem um ponto muito importante que a gente tem que ressaltar aqui no vídeo. Geralmente a gente vê conteúdos falando, agora é a hora de investir em não sei quem, agora é a hora de investir em não sei que lá e por aí vai. E muitas pessoas acabam cometendo um erro muito grande quando vê esse tipo de manchete, quando vê esse tipo de chamada de ação para você assistir um vídeo ou para falar sobre algum tipo de investimento. Por que acontece? Em média, um investidor pessoa física na B3, ele gira a sua carteira 150% ao ano. Como assim? Imagina que você começa com uma carteira, ao longo desse ano você troca essa carteira inteira por outra completamente diferente e ainda essa outra carteira que você montou completamente diferente, você ainda troca metade por outra coisa ainda. Isso que significa um giro de 150% ao ano. Então, o que acontece na verdade? Que muita gente na bolsa de valores meio que não sabe para onde está indo, e para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, não é mesmo? E aí acaba simplesmente ficando trocando um investimento por outro. É o famoso pular de galho em galho, e no fim isso acaba não gerando nada. Isso acaba não dando muito certo e não trazendo bons resultados. Então é muito importante destacar o que o investidor deveria pensar quando vê um título de será que agora é hora de investir no sei que tem? E como que seria o certo dele pensar? Ele primeiro deve analisar esse ativo, ele precisa saber se esse ativo faz sentido na sua estratégia de investimento, faz sentido na sua carteira. E se sim, se caso faça sentido, ele deveria então direcionar os seus novos aportes para essa classe de ativos. Ele não tem que sair vendendo tudo só porque agora fundos de papel está num preço muito interessante. Ele não tem que, por exemplo, vender os seus fundos de tijolo que foram comprados a um preço muito interessante só porque agora fundos de papel está num preço atrativo. Não. Agora, se realmente fizer sentido para o investidor os fundos de papel, ele deve focar mais os seus aportes nessa classe de ativos e não sair vendendo as outras. E esse é um ponto muito importante. Então não saia vendendo seus ativos só porque tem ativos melhores agora, mais descontados. É muito interessante você então direcionar os seus novos aportes para essa classe de ativos. Tá bom, mas o que vem acontecendo com os fundos imobiliários de papel? Bem, na verdade, muitas pessoas elas se guiam pelo dividend yield de um fundo imobiliário. Se o dividend yield cai, então esse fundo imobiliário é uma porcaria, mas se o dividend yield sobe, ele é maravilhoso, perfeito e livre de qualquer crítica. E na verdade, essa lógica não dá certo para nenhum tipo de investimento, mas para os fundos imobiliários de papel dá realmente muito errado e de errado muito mais rápido do que as outras classes de ativos. Como por exemplo, uma ação, às vezes demora anos para você achar que uma ação não presta ou que uma ação é maravilhosa com base no seu dividend yield. Com fundos imobiliários de papel, essa noção é muito mais rápida. E agora a gente vai falar sobre por que esse tipo de pensamento não funciona com fundos imobiliários de papel. Mas antes de tudo, se você estiver gostando desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você tiver algum amigo que investe em fundos imobiliários de papel, poxa, manda esse vídeo para ele ficar sabendo do que está acontecendo com os fundos dele. Tá bom, mas por que esse tipo de pensamento de você só analisar o dividend yield é um grande problema para fundos imobiliários de papel? Bem, vamos aqui tomar como exemplo o RECT-R. Esse fundo imobiliário ele tem 94% de todo o seu patrimônio, ou seja, de todo o dinheiro do fundo, 94% está investido em CRIs. Um CRI, na verdade, é um certificado de recebível imobiliário e ele é como se fosse uma dívida atrelada a uma parte real e a uma taxa. Por exemplo, se a gente vê a carteira do REC-R, a gente vê que boa parte dessa carteira, mais de 77%, está atrelado ao IPCA e está numa taxa de IPCA mais 7,86%. Ou seja, boa parte desse fundo imobiliário vai render IPCA mais 7,86% ao ano. Existem também outros indicadores como IGPM e CDI que estão nesse fundo imobiliário, mas eles são uma minoria. E o que acontece na verdade então com o fundo imobiliário de papel? Quando o IPCA, o IGPM e o CDI acabam subindo, ele acaba tendo um maior rendimento nominal. Ele acaba pagando mais dinheiro. Só que o rendimento real, o quanto que você ganha desconsiderando essas taxas de inflação, é a mesma coisa. Da mesma forma que quando o IPCA, o IGPM e o CDI caem, o seu rendimento nominal ele acaba caindo também, você acaba recebendo menos no fim do mês. Só que o seu rendimento real é a mesma coisa. E esse que é o ponto mais interessante do fundo imobiliário de papel, você focar no seu rendimento real, porque não faz muito sentido você levar em consideração o seu rendimento nominal, ou seja, o seu rendimento real mais a parte da inflação. Faz muito mais sentido você só analisar os seus investimentos a partir do retorno real deles, porque aí a gente consegue chegar numa conclusão muito melhor. Mas tá bom, será que agora é a hora de investir em fundos imobiliários de papel? Bem, na verdade a gente tem que entender como que a taxa de rendimento real dele é calculada, porque na verdade é a taxa dos CRIs dividido pelo P sobre VP deles. Então vamos supor aqui de novo no caso do REC-R, e eu estou pegando esse fundo imobiliário porque ele é uma carteira um pouco mais fácil de se analisar.
ele tem aqui 77% dos seus CRIs atrelados ao IPCA a uma taxa de 7,86% e um P sobre VP de 0,81. Quando a gente faz a conta, a gente consegue ver, aqui na verdade é uma estimativa, tá bom? Se você tem que levar em consideração esse outro pedaço para chegar real à taxa dos seus CRIs, mas na verdade se você fizer toda a conta ponderada, bonitinho, você vê que não vai dar muito diferente disso daqui, então na verdade isso aqui é só uma aproximação que a gente está fazendo, tá bom? Então se a gente pegar a taxa dos seus CRIs e dividir pelo seu valor patrimonial, pelo seu preço sobre valor patrimonial, a gente vai chegar que o rendimento real desse fundo imobiliário é de 8,63% ao ano. E só lembrando que desse valor aqui você tem que desconsiderar também a taxa de performance e de administração, tá bom? Então esse seria o valor que você receberia por investir nesse fundo imobiliário de papel, menos a taxa de performance e administração que você tem que pagar, que acaba que não está nessa conta. Então o que acontece? Você investir em fundos imobiliários de papel, quando o preço deles está abaixo do valor patrimonial, é um ótimo negócio, porque você vai conseguir turbinar aí os seus rendimentos sem necessariamente correr mais risco, porque na verdade você está investindo em uma coisa que está valendo menos do que ela realmente vale. Esse CRI é um contrato de dívida. Imagina que você tem um CRI de empréstimo de 50 mil reais a uma taxa de IPCA mais 7. Poxa, você vai receber esses 50 mil reais de volta a uma taxa de IPCA mais 7. Você está pagando aqui no caso 45 mil reais nesse CRI, você está pagando aí um certo deságio, o que vai aumentar os seus rendimentos sem aumentar seu risco, o que é um ponto muito interessante. E como é que tá os preços sobre valores patrimoniais dos fundos imobiliários de papel? Aqui eu peguei só alguns que são muito conhecidos para a gente ter uma ideia. O RECT a gente já falou que ele está abaixo do seu valor patrimonial, o que é um ponto positivo. O Iridium é um fundo de papel muito interessante. Ele sempre negociou muito acima do seu valor patrimonial, 10, 15% acima, e atualmente ele está muito próximo do seu valor patrimonial. O HCTR é um fundo que eu realmente não gosto, então eu não vou falar muito sobre ele, mas se você quiser uma coisa mais arriscada, correr um risco muito maior para tentar conseguir um rendimento muito maior, eu acho o DEVO uma opção muito mais interessante, que também está descontado em relação ao seu valor patrimonial. Então, na minha opinião, os fundos imobiliários de papel eles podem ser uns ótimos investimentos para o momento atual, mas atualmente não é a minha classe de investimento favorita, e eu vou estar recomendando que você assista um vídeo que eu falo sobre qual que é a minha classe de investimento favorita no momento atual para fundos imobiliários, que é o setor de shoppings. Gente, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.